Quero falar hoje com os irmãos sobre fertilidade. Tema de hoje: sejam férteis. E eu gostaria de ler um texto com os irmãos para vocês entenderem aquilo que conversava essa semana que passou com o meu irmão, pastor Marcos. Conversava também com outro pastor amigo sobre este assunto. E também lendo, como eu gosto de ler alguns livros, um dos que leio, o autor, ele falou bastante sobre essa questão de ter esse relacionamento com Deus. Se você trouxe a sua Bíblia, eu gostaria de ler com você um texto muito conhecido, claro. Gênesis capítulo 1. Quanto mais a gente estuda a palavra, quanto mais a gente busca, mais Deus revela. Ser fértil é produzir alguma coisa. Por isso, Gênesis capítulo 1. Se tem alguém sem Bíblia do teu lado, se você pode, por favor, repartir a leitura, faça isso, em nome de Jesus. A partir do versículo 11, veja que interessante a narrativa desse texto. Os detalhes, presta atenção para você entender. Gênesis capítulo 1, versículo 11. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E o texto diz que assim foi. Versículo 12: a terra fez brotar a vegetação, plantas que dão semente de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Versículo 13: passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o terceiro dia. Vá agora para o versículo 20 de Gênesis 1. Disse Deus também: encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Versículo 21, assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Versículo 22, então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares, e multipliquem-se as aves na terra. Versículo 23, passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quinto dia. Versículo 24, e disse Deus: produza a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Versículo 25, Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Versículo 26, então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Por último, 28, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Só até aí. Se você ler de novo esse texto e reler, é interessante que Deus ele diz assim: sejam férteis.
É óbvio que nesse texto, claro, Deus está falando para o povo se multiplicar, gerar filhos. Mas quando também se fala de fertilidade, Deus disse para as árvores, ou quando criou as árvores, quando criou a vegetação, está bem claro no texto. A explicação que se tem é tipo assim: Deus fez uma árvore e diz, produza. Deus fez uma planta e diz, produza. Quando Deus criou a terra, Deus disse para a terra, produza. Seja fértil. Quando Deus cria os peixes, os animais dos mares, Deus cria um outro de várias espécies e diz para eles, multipliquem-se, sejam férteis, encham o mar. Se a gente trazer isso para o ser humano, para aquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus, irmãos, nesse texto, em nenhum momento Deus está falando assim, sejam prósperos. Em nenhum momento nesse texto Deus está falando assim, sejam ricos, sejam famosos. Não, Deus está dizendo, sejam férteis. A fertilidade aqui, claro, ao pé da letra, está falando de reprodução humana. Mas quando a gente fala de fertilidade, o homem foi feito para dar frutos. O homem foi feito para ser uma bênção. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus para, de alguma forma, expressar o que Deus sentia. Expressar o que Deus pensa, o que Deus quer. O homem foi feito para isso. É óbvio que quando Adão e Eva pecaram, o pecado entrou no coração do homem. Isso acabou, infelizmente, com a raça humana momentaneamente, porque o homem perdeu o domínio. No texto está claro, Deus diz para o homem assim, sejam férteis, multipliquem-se e dominem. Era para o homem dominar sobre tudo. Mas infelizmente, o homem ele não entendeu muito isso. No começo houve várias gerações de homens e mulheres que geraram filhos. Mas se você lê a história de alguns que estão relatados, são pessoas que geraram filhos e produziram alguma coisa, não produziram quase que nada. De bom para os outros, de gerar para as pessoas algo de diferente daquilo que eles vivem. Infelizmente aqui, quando Deus criou o homem com um objetivo e o homem saiu desse objetivo, infelizmente o homem ele começou a se virar, a buscar coisas para si e se esqueceu de gerar frutos, de produzir frutos, de ser fértil. Infelizmente ou felizmente, a gente está vivendo isso nos dias de hoje. Interessante que se você olhar para o texto, Gênesis 11, Deus capacitou a terra. Deus capacitou as plantas, Deus capacitou as árvores para produzir fruto, produzir alguma coisa. A gente vive hoje, como naquela época, mas principalmente hoje que existem bilhões de seres humanos nesta terra, a gente vive hoje num tempo em que as pessoas produzem pouco. E quando produzem, elas produzem para si mesmas. É interessante isso, uma árvore, quando ela gera frutos para outros comerem. E quando esses frutos são abertos, existem sementes dentro, que essas sementes se caírem na terra, a terra vai produzir. Aquela semente vai produzir. Ou seja, o ciclo de criação de Deus funciona normalmente. A produção do ciclo da criação de Deus funciona normalmente. Só quando está relacionado aos seres humanos, é que essa produção de bondade, de misericórdia, de amor, de vida, de comunhão, parece que cada vez mais está distante de Deus. Por quê? Porque o pecado entrou e o diabo veio e trouxe ele subjugou a humanidade ao seu desejo. Ele cegou o entendimento das pessoas. E quando a gente olha esse texto, Deus capacitando todos para fazer, para gerar algumas coisas, e chega no ser humano, dá um negócio assim que é triste. E essa geração, essa criação de Deus para com o homem, para que ele pudesse produzir. Poxa, meu irmão, se você ler a história,
passam-se 1000 anos, 2000 anos, mais ou menos, entre Adão e Noé. Ou seja, em 2000 anos, que seja 1000 anos, aquela geração que existia, alguns dizem que é mais, mas enfim, aquela geração que existia, ela foi toda destruída, exceto Noé e sua família. Por quê? Porque em vez de gerarem frutos bons, o ser humano começou a gerar frutos ruins. O ser humano começou a produzir coisas que Deus não fez para ele produzir aquilo. Deus deu a vida, o homem quer tirar. Deus capacitou o homem com inteligência para criar coisas boas, aí o homem vai e cria coisas ruins. Isso está mais do que claro. Um dos grandes inventores desta humanidade, Santos Dumont, segundo a história dele, que criou ou desenvolveu o avião, ele, quando desenvolveu aquilo, que ele conseguiu o primeiro voo, foi aplaudido em Paris e tal, e o avião foi desenvolvido, e depois de uns anos, usaram um instrumento que ele criou para levar o homem mais rápido de um lugar para o outro, para uma arma de guerra. E diz a história que ele acabou se suicidando por conta disso, porque ele não criou o avião para aquilo. Ou seja, o homem, essa semente do mal que está no coração do homem, que deveria ter sido arrancada quando a pessoa recebeu a semente do reino de Deus dentro dela. Parece que a semente do reino de Deus está sufocada e ela não produz. E se você olhar para a história, como eu disse, entre Adão e Noé, aquela geração toda, todos aqueles morreram, só sobrou Noé, a família. E no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 1, o texto diz que quando eles saíram da arca, Deus abençoou Noé e disse para ele a mesma coisa. Deus disse assim, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Por que Deus falou isso para Noé? Tipo, a geração antiga estava pervertida, perdida. Eu ouvi em Noé, a Bíblia diz que Deus viu em Noé um homem de coração reto, de coração justo. Um homem diferente daquela geração. Então Deus destrói todos os outros no dilúvio e sobra Noé. Aí ele fala para ele, seja fértil agora, produza algo de bom de novo. Mas infelizmente, se você continuar lendo no capítulo 11 de Gênesis, o homem chegou num nível que eles queriam viver juntos. Em vez de eles saírem e produzir pelo mundo coisas, eles criaram uma cidade. E nessa cidade eles construíram uma torre. E eles queriam alcançar o céu. E naquele dia Deus falou, a gente precisa intervir. E Deus interviu e trouxe a chamada diferença de línguas. Aí o povo acabou indo um para cada lado, porque aqueles que se entendiam falavam, vão para um lugar, porque aqui agora está todo mundo falando grego. Deus teve que intervir nessa história, porque o homem, a geração dele, era coisas ruins. Ele pensava mal. É interessante que muitos hoje, quando a gente fala de produção, de geração, muita gente hoje, infelizmente, quando recebe a semente do Evangelho dentro do coração, lembra daquela parábola que Jesus falou? Olha, teve pelo menos 4 tipos de semente. A última é aquele que produz a 30, 60, 100 vezes mais. Mas existem pessoas que recebem a semente do Evangelho e essa semente fica sufocada. Ela não gera, ela não produz. E por conta disso, nas igrejas hoje, você encontra várias pessoas que, espiritualmente falando, não produzem nada. A gente vive uma geração, me permite essa expressão, a gente vive uma geração de crente vagabundo, espiritualmente falando. Crente que não quer ir para a igreja, crente que não quer orar, crente que não quer ler Bíblia, crente que não vai em evangelismo, crente que não participa de trabalhos da igreja, crente que não fala de Jesus, crente que não traz pessoas para Jesus. A gente está vivendo uma geração assim. Eu quero ir para a igreja para ser abençoado, para ter minha vida e acabou. E vou embora para minha casa. Não, espera um pouquinho. Deus me fez, Deus te fez para a gente produzir. O quê? Independente de Jesus, ter uma vida produtiva. Essa semana que passou, um dos irmãos aqui da nossa igreja, eu estava conversando com ele, eu até achei bacana a atitude dele, que não fique só em palavras, né? Mas uma das coisas que ele disse quando almoçávamos, ele disse assim, eu quero recomeçar um trabalho na igreja, eu quero fazer um trabalho novo na igreja, porque eu tenho o desejo de deixar, né? Deixar alguma coisa na mente dos jovens, das crianças, eu quero ensinar o que eu sei fazer, eu quero deixar um legado. Pô, que legal.
Porque hoje em dia as pessoas não querem pensar nisso, elas querem pensar em si. Elas não querem gastar tempo, por exemplo, para dar um pouco do seu conhecimento para os outros. Elas não querem gastar tempo de visitar os outros, de investir nos outros. Elas querem só para si. Essa é a geração que a gente está vivendo hoje nas igrejas. E interessante que quando a gente fala de produzir, espiritualmente falando agora, no dia que a gente levantou a mão e recebeu Jesus como Salvador, se a gente lê a Bíblia, Jesus deu uma grande comissão para a gente. Será que a gente pode encontrar aqui hoje discípulos de Jesus? Amém? Amém? Quase todos. Porque teve gente que ficou assim, eu não sei se ele estava com medo, com vergonha. Não é pegadinha não, tá gente? É só uma pergunta. Eu vou tentar pela segunda vez. Existem discípulos de Jesus aqui hoje? Acho que agora foi quase todos. E quando a gente fala de ser discípulo de Jesus, isso foi uma coisa que eu li num livro, aprendi num livro. Preste atenção para você ter uma ideia. Como no Brasil as coisas são diferentes. Como no Brasil não se estuda, como no Brasil não se prega ou não se ensina o que deveria ensinar, a gente vive essa geração que a gente está vivendo hoje. Discípulo, naquela época, você pode estudar sobre isso, discípulo, quando ele ia para o templo, ou quando aqueles discípulos daqueles mestres chineses, que você deve ter ouvido nos filmes, ou assistido nos filmes, na época de Jesus, quando uma pessoa se tornava discípulo de alguém, ele estava dizendo o seguinte, eu vou me tornar discípulo, ele estudava há alguns anos, e ele disse, eu vou me tornar discípulo por quê? Porque eu vou fazer as mesmas coisas que ele faz. Eu vou falar as mesmas coisas que ele fala. Eu vou viver as mesmas coisas que ele vive. Quando alguém se decidia ser discípulo de alguém, ele estava assumindo essa postura, esse risco. Por isso que ser discípulo de Jesus não é levantar só a mão, ser batizado e vir na igreja. Vai além disso. Porque se você olhar para a Bíblia, você vai ver que Jesus... é interessante a narrativa, por exemplo, de Marcos capítulo 1, acompanha aqui no telão. Versículo 14, quando João Batista foi preso, Jesus foi para Galiléia proclamando as boas novas de Deus. Versículo 15, Jesus dizia, o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Versículo 16, andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e o seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. 17, Jesus disse para eles, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Versículo 18, no mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Versículo 19, indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as redes. Versículo 20, logo o chamou e eles o seguiram, deixando o seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Esse texto me chamou a atenção. Porque naquela época, para ser mestre, para ser um discipulador, o cara precisava ser bom. O cara precisava ser bom. Se você estudar sobre isso, você vai ver. Interessante que quando Jesus passa pela Galiléia e vê lá Simão e vê o seu irmão André, ele olha para eles trabalhando e diz assim, olha, se vocês me seguirem, eu vou tornar vocês pescadores de homens. O texto diz que imediatamente eles largaram o seu trabalho. Eu não estou falando aqui para você largar o seu trabalho e virar um pregador, ou se tornar um pregador, ou seguir Jesus da forma que está aqui ao pé da letra. Também, se você quiser fazer isso, ótimo, que Deus te abençoe. Mas o que me chama a atenção é eles olharem para um mestre, eles que não tinham estudo nenhum, eles que tinham um trabalho fixo. É interessante eles reconhecerem primeiro em Jesus um mestre. É interessante eles também ouvirem o que Jesus falou e falar o seguinte, eu quero ser que nem ele. Então eu vou segui-lo. Aí Jesus passa mais adiante, vem mais dois, chama e os dois largam também o pai lá com os empregados e falam, nós vamos seguir esse mestre. Nós vamos fazer o que ele está falando que nós vamos fazer.
Interessante, meus irmãos, que o desprendimento destes discípulos, o desprendimento deles de largar o trabalho para seguir Jesus, provavelmente hoje a maioria não faria. Por conta das despesas, das contas, das coisas que tem para fazer. Mas os discípulos de Jesus, hoje, poderiam, como a gente estudou semana passada, ir além do que vive hoje. Sim ou não? Nossa, quantos poucos sims. Os discípulos de hoje poderiam ir além, sim ou não? Sim. Mas na segunda sempre é melhor, né? Sabe por que acontece isso hoje, meus irmãos? Que muitos cristãos hoje, a prioridade dele não é seguir Jesus, é viver a vida. Pastor, mas eu não posso viver a minha vida. Meu irmão, lógico que você pode. Quando eu falo essa pergunta, ou quando eu falo sobre isso é retórico, é lógico que você pode. O que eu estou querendo chamar a atenção é que hoje você foi feito para ser fértil. Você foi criado para produzir. Você foi criado para fazer coisas que talvez você mesmo pense o seguinte: poxa, mas eu não tenho capacidade para isso. Como Pedro, como André, como os outros discípulos. À luz do estudo da época, eles eram ignorantes. Eles não tinham letra nenhuma, eles não eram letrados. Mas eles decidiram seguir o mestre. Por quê? Porque eles sabiam, se eu seguir esse mestre, e eles ficaram 3 anos seguindo Jesus. Em 3 anos eles viram tudo o que Jesus disse para eles fazerem. Ó, vocês vão fazer isso. O quê? Espera um pouquinho que eu vou fazer. Porque naquela época, não é como hoje. Naquela época é assim, faz o que eu estou fazendo. Porque você ser mestre ou ser líder e falar para a pessoa, vai e faz, e você nunca fez, é meio sem nexo isso. Por isso que o líder, ele tem que estar lá. O líder, ele tem que ser um modelo, tem que ser um exemplo. Jesus, ele era um modelo dos céus. E interessante, meus irmãos, se você decorrer um pouquinho o texto de Marcos, a gente leu o capítulo 1, colocou aqui capítulo 1. No capítulo 4, quando Jesus fala da semente, de produzir, Jesus diz o seguinte: tem um tipo de semente, aliás, tem um tipo de terreno, que quando recebe a semente, Marcos 4,19, diz que quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra e tornam essa semente infrutífera. No texto de João, capítulo 12, versículo 24, Jesus falava sobre si mesmo, ele disse o seguinte: na verdade, eu vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Aí os discípulos falam, o que ele está querendo dizer? Vocês vão entender. Que Jesus precisava morrer. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. E a ligação do homem para com Deus foi aberta, um novo caminho, vivo em novo caminho através de Jesus. Se ele não morresse, a gente não estaria aqui hoje. Nós só estamos aqui hoje porque Jesus, como um grão de trigo, ou como uma semente de alguma coisa, ele caiu na terra, ele morreu. É interessante essa questão de semente. Semente você joga, morre por fora, tem algo dentro dela que brota. A terra faz produzir, a semente produz. E Jesus precisou semear a sua própria vida. Ao 3º dia ele foi ressuscitado, sim, está vivo, está com a gente aqui nessa manhã, claro. Mas se Jesus não tivesse se lançado, submetido-se à morte, ele não teria gerado filhos e filhas para Deus como eu e você que estamos aqui hoje. Por isso que, quando eu olho para a Bíblia e vejo os discípulos, vejo as pessoas que seguiam Jesus, eles multiplicando, gerando, sendo férteis, fertilidade.
Eles receberam Jesus, eles viveram a vida que Jesus, mestre, tinha proposto para eles, porque a gente já estudou aqui várias vezes, e eu repito, Jesus disse: quem quiser vir após mim, toma a sua cruz e me siga. Quem quiser, é bem claro o texto, ninguém é obrigado. Agora, uma vez que você quer seguir, você tem que se submeter ao mestre, você tem que ser igual a ele. É assim que era antigamente, e ainda hoje em vários lugares do mundo é assim. Quando você fala de mestre e discípulo, é assim que funciona. Por isso que esses discípulos, eles, na verdade, conseguiram gerar filhos. De que forma? Lutando, trabalhando, falando de Jesus. Pedro, aquele cara que estava do lado de Jesus, que disse que nunca ia negar Jesus. Um belo dia, Jesus é preso, aí ele nega Jesus, você sabe da história. Na sua negação de Jesus, ele se esconde, ele fica lá atrás, na espreita, esperando ver o que vai acontecer. A Bíblia diz que ele chega a se arrepender, ele chora amargamente, porque ele negou Jesus. Aí Jesus morre, ele pensou que tinha acabado. No terceiro dia, ou no domingo de manhã, de madrugada, Jesus já está de pé, já está vivo. Aí durante o dia, passado o tempo, ele vai e se reencontra com os discípulos se reencontram e falam: nossa, o mestre está vivo, o que ele falava era verdade, poxa, então vamos. Aquele dia, Jesus conversa com Pedro, aquele papo que a gente já viu aqui: Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E ele responde: sim, Senhor, sim, tu sabes. E no final ele fala: Senhor, tu sabes de tudo. Aí Jesus fala: então vai, apacenta as minhas ovelhas, cuida delas. E Pedro fala: tá bom. Mas antes de vocês irem, vocês vão ser cheios do Espírito, porque eu vou subir e o Pai vai mandar o Espírito. Esperem, aguardem, porque vocês vão ser cheios pelo Espírito Santo do meu Deus, ou do meu Pai, ou de Deus. E o texto diz que eles foram cheios do Espírito. E aí nos cultos que eles começam, uma pregação de Pedro, 3.000 pessoas se convertem, numa pregação. Um cara que não sabia ler e escrever. Mas ele apenas se dispôs. Ele entendeu o seguinte: Deus me chamou para eu ser fértil, então eu vou ser fértil. Sabe, meus irmãos, analisando isso, conversando, como eu disse, com alguns irmãos, amigos, a nossa igreja mesmo aqui, falando de nós mesmos, nesse último ano a gente deixou muito a desejar. A gente produziu muito pouco em relação a ganhar almas para Cristo, produzir discípulos. Porque é interessante que, se você ler a Bíblia, Mateus 18, acompanha aqui no telão, Mateus 28, versículo 16 em diante, diz que os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. 18, então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Versículo 19, Jesus diz: portanto, vocês, meus discípulos, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E aí ele encerra dizendo: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Interessante, meus irmãos, que Jesus reúne os seus discípulos. Ele fala assim: vão e façam discípulos. Só faltou ele usar essa expressão: sejam férteis. Sejam férteis. Aonde você estiver, seja fértil. Produza lá, através daquilo que caiu no teu coração, que a semente do Evangelho, ela caiu no coração, numa terra boa. E quando ela cai numa terra boa, ela não vive sufocada, ela não vive preocupada com as situações, ela não vive cabisbaixa. Terra boa produz. Amém? Deus criou, lembra? Gênesis, Deus criou a terra, Deus colocou ali a vegetação, falou: agora produz. Aí diz que Deus formou o homem e disse: agora produza, multiplique-se. Tipo assim, seja uma bênção onde você estiver. O problema é que hoje em dia os crentes, eles não entenderam isso. Os crentes de hoje são crentes assim, como eu disse, me permite essa expressão de novo, crente vagabundo.
Crente vive chorando. Crente que parece que não entendeu o chamado de Deus. Meu irmão, Jesus disse: eu estou com vocês todos os dias. Jesus anda comigo, anda contigo. Você crê nessa palavra? Ele anda com a gente. Agora, se Jesus, o Mestre, Deus, Emanuel, Deus conosco, se Ele anda comigo, Jesus disse que o seu Espírito seria derramado, ou seja, o Espírito Santo, nosso Deus, habita em mim. Quer dizer, a minha preocupação qual que era? O que eu vou produzir de bom hoje para a terra? Ou para o mundo onde eu vivo? O que eu vou produzir hoje para as pessoas? O que eu vou produzir hoje de bom para abençoar vidas? O que eu vou fazer? Sabe, meus irmãos, a gente precisa despertar para isso. Um outro texto que eu quero só citar aqui, nós lemos na semana passada, e eu não falei muito sobre ele porque estava reservado para hoje. Atos capítulo 9, está aqui no telão, se Deus quiser aí, versículo 20. Diz que quando Saulo se encontrou com Jesus, se converteu, que Ananias foi lá e orou sobre ele, e caiu as escamas e tal, ele começou logo a pregar. Logo ele começou a pregar. Versículo 21, todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: poxa, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Versículo 22, todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Como é que pode um cara que perseguia Jesus, agora ele fala que Jesus é o Cristo, é o Deus da vida dele? Versículo 23 diz que decorridos muitos dias os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Presta atenção nessa parte do texto. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Versículo 25, mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha, ou seja, ele não foi morto. Por quê? O camarada começou a falar de Jesus. Vamos pensar aqui, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Ele fala de Jesus para as pessoas. E Paulo, que era um cara culto, um cara inteligente, ele já começa a ter discípulos. Como é que pode um cara que começou a pregar faz 2, 3, 4, 5 meses, já ter discípulos? É um cara que realmente tinha uma semente dentro do coração dele, e essa semente germinou e trouxe uma nova vida. E nessa nova vida, mais para frente, Paulo definiu de que forma? Agora não sou eu mais que vivo, agora é Cristo que vive em mim. Foi desse jeito que ele definiu. Então, quando ele está sendo perseguido, chegam os discípulos de Paulo. Está bem claro aqui, os discípulos dele. Falou: mestre, é o seguinte, os caras estão querendo te matar, vamos dar um jeitinho aqui. Vamos botar uma cesta aqui fora, vamos baixar você por aqui, você nessa fenda esconde, fica lá para não morrer. Tá bom, Paulo foi. Mas o que chama a atenção nesse texto é que Paulo já, começando a pregar, já tinha discípulos. E quando a gente olha para a igreja do século 21, muitos de nós não tem nenhum discípulo. Aliás, tem gente que está na igreja há 20 anos e nunca ganhou uma pessoa para Cristo. Por que será? Hoje o que a gente ouve falar assim, é que é tão difícil ganhar pessoas para Cristo. Meu irmão, o evangelho é o mesmo. A questão não é se é difícil, se é fácil. A questão é que se a semente do evangelho entrar dentro de uma boa terra e germinar, vai gerar frutos que vai levar eu e você a gerarmos mais frutos. Por isso, meus irmãos, que eu confio nesse texto aqui de Gênesis que a gente leu, porque Deus, quando fez a gente, Ele fez a gente para produzir. Quando Deus chamou Abraão, Deus falou para ele: Abraão, sai da tua parentela, sai da tua terra, que eu vou te abençoar. E você vai ser uma bênção. Você fala: mas isso foi para Abraão, né, pastor? Sim, foi para Abraão. Mas se você ler em Gálatas capítulo 3, no finalzinho, Gálatas 3 diz que todos aqueles que estão em Cristo Jesus são descendentes de Abraão. Então, se Deus falou para Abraão, o pai das nações, seja uma bênção,
os filhos destas nações, o que eles deveriam ser? É simples, é fácil de entender. Quando Deus nos chamou, quando a semente do Evangelho alcançou a nossa vida, eu entendo que Deus está falando para a gente assim: ei, seja fértil, seja produtivo. De que forma? Através do teu trabalho, através do teu suor, através da tua palavra, através do teu modelo de vida, através das coisas que você tem, você pode gerar, você pode produzir, você pode abençoar, você pode fazer coisas tremendas, porque Deus quer te capacitar a fazer isso. A questão é, será que eu entendi o porquê que eu estou dentro de uma igreja? Será que eu entendi que essa palavra, essa mensagem do Evangelho chegou até mim e produziu alguma coisa de bom? Será que a gente entendeu isso? Eis a pergunta para esta manhã. Se você olhar para você mesmo e analisar-se, eu já quero encerrar com isso aqui, para a gente participar da ceia. Se você olhar para si mesmo e analisar-se, eu gostaria de pedir para você pensar assim: quanto tempo que eu sou crente? Entenda bem minhas palavras, não entenda mal. Quanto tempo eu sou crente? Bom, no meu caso, meio século. Ficando velho. No meu caso, meio século, né? 50. De crente, tá? De idade 54. Rumo a 5.5. Mas, quando eu olho para trás, e pensando nessa mensagem aqui, para repartir com os irmãos hoje, preste atenção, por favor. Quando eu olho para trás, eu dobro os joelhos e falo assim: Senhor, eu gostaria de ter produzido mais. Mais. E olha que a gente produziu bastante. Na sexta até, a gente falou um pouco sobre isso, de sonhos. Eu tive muitos sonhos na minha vida que eu não realizei. Porque entre realizar o sonho e entre pregar o Evangelho, eu preferia pregar o Evangelho. Entre fazer alguma coisa fora e fazer alguma coisa dentro da igreja, eu preferia dentro da igreja. Aí você fala assim: pô, já é que você está na igreja, né? Já está institucionalizado desde criança. Sim, graças a Deus. E eu tive alguns modelos de mestres. Meu pai foi um deles, minha mãe, outros pastores, que fui moldando ou sendo moldado através do que eles viviam. Foram um modelo para mim, foram um mestre. E eu dizia: eu quero ser que nem eles. Eu me lembro, meus irmãos, que gastei muito tempo da minha vida, muito tempo, gravando disco, tocando, cantando, ensaiando, compondo música, evangelizando igrejas, pregando em vários lugares. Gastei muito tempo. E como conversava com meu irmão semana passada, e às vezes converso com a minha irmã, a gente não tem dimensão. A gente não tem dimensão de quantas pessoas a gente alcançou. Porque até hoje, quando eu abro sites de internet, eu sou surpreendido com e-mails, recados de pessoas que descobrem o grupo Real Viver e falam assim: poxa, foi nessa música que eu me converti. E a gente parou com o grupo já faz 15 anos. Ficamos 23. Quer dizer, até hoje você ainda ouve de vez em quando um testemunho. Poxa, eu me converti numa igreja ouvindo essa música. Os jovens estavam cantando essa música, eu ouvi numa rádio essa música. Então a gente não tem dimensão. Mas eu confesso para vocês, eu olho para trás e eu gostaria de ter produzido muito mais. Sabe o que eu faço hoje? Quando eu dobro os joelhos e falo assim: Senhor, eu leio essa palavra e falo assim: eu quero ser pescador de homem, Pai. Eu quero ganhar gente para Cristo. E nós falamos na sexta assim, nos sonhos, alguns deles eu deixei de realizar, quando eu era mais moço. Que agora, com essa idade que eu tenho hoje, graças a Deus, Deus realizou muitos dos meus sonhos. Aliás, como eu disse sexta-feira e já disse aqui algumas vezes, eu sou um cara que Deus ama muito. Porque Deus me abençoa muito, 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 muito. Eu não tenho muitas preocupações na minha vida. Eu já falei aqui, a minha vida é para os outros.
Eu acordo de manhã, eu pego, mando mensagem para os outros. Eu venho para cá, eu fico pensando em fazer coisas para os outros. Às vezes ora pelos outros. Por mim mesmo, quando eu oro, eu só peço uma coisa a Deus. Deus, que o Senhor me dê saúde. O resto, Deus dá, Deus abençoa, Deus abre portas, Deus move. Deus é Deus, Deus é Deus. Eu estou querendo dizer que eu sou melhor do que você? Não. Eu estou querendo te encorajar. Porque se você abrir o teu coração, se você decidir ser um discípulo de Jesus, Deus vai produzir muito através da tua vida ainda. Talvez você diga assim, pastor, mas eu já estou velho e tal. Não, irmão, você não está velho não. Velho é o diabo que está lá fora, rodando o mundo já faz mais de 6.000 anos. Você que tem ainda vida, que tem saúde, você ainda pode produzir muito. Deus quer produzir através da tua vida. Amém? Por isso que eu peço para você olhar para dentro de si e pensar assim, poxa, quantos anos que eu sou crente? Não, eu sou crente há 10 anos. Eu não ganhei ninguém para Cristo. Por que será? É que é difícil ganhar. Não, mas você tem sido um modelo para essas pessoas? Quando a pessoa olha para você, ela fala assim, pô, eu quero ser que nem esse cara. Por que ele tem uma vida abençoada? Não é porque ele é rico, não é porque ele é famoso, não é porque... Não, o cara tem uma vida abençoada. É simples, mas tá legal. Veja, olha ele com a mulher. Nunca ouvi gritaria, nunca ouvi briga. Veja os filhos dele, olha que bacana, filhos abençoados, tal. Legal. Escuta, o que você tem? Eu tenho um Deus. Você tem Deus? Mas eu também tenho a minha religião. Não, você não entendeu, eu não tenho religião. Eu tenho um Deus, chama Jesus Cristo. E Ele me trouxe um estilo de vida, Ele é o meu mestre. E eu vivo aquilo que Ele propôs eu viver. Então, eu não me preocupo com as coisas. Eu deixo Deus agir. Eu só dobro os joelhos e penso. Oh, Deus. E às vezes acontece muito isso comigo. Eu penso assim, Senhor, nem oro. Eu falo assim, meu Deus, poderia acontecer aquilo, né? Passa 1 mês, 2 meses, puxa, acontece. É inacreditável. Porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Agora, se você usa a sua mente só para pensar coisa ruim, se você ouve a sua mente só para pensar em coisas do mundo, eu te encorajo nessa manhã você abrir sua mente e pensar no seguinte: poxa, meu Deus, eu quero te servir. Eu quero a vida de Cristo realmente em minha vida. Aliás, nesta manhã eu quero orar com vocês, antes da gente participar da ceia. E aproveitando que todos estão sentados. Como semana passada, esse ano é o ano de lançar desafios. Semana passada eu lancei um desafio de os irmãos irem além e vir aqui na frente orar por aqueles que estavam doentes. Veio bastante gente. Eu nem imaginava que tinha tanta gente doente como apareceu aqui no domingo passado. Desempregado, pensei que tinha 1, 2, tinha vários. Então você está empregado, vem aqui e ora. E vários irmãos vieram. Pois nessa manhã eu quero te lançar um desafio assim. Senhor, eu quero ganhar uma vida para Cristo que seja nesse ano. Eu quero ser um missionário de Jesus. Senhor, se a minha vida está errada, muda a minha vida para eu ser realmente um missionário de Jesus. Que as pessoas da minha família, do meu entorno, onde olharem para mim, elas possam ver em mim Jesus. E eu quero nesse ano pelo menos uma alma trazer para a igreja. Porque se a gente está aqui, olha, está lotado. Não tem nem lugar, fora os que estão lá fora. Se nós trouxermos uma pessoa só nesse ano, a gente já precisa de um lugar o dobro desse que nós temos. Aliás, a gente já está precisando faz tempo, porque a gente tem 2 cultos. É que às vezes nos 2 cultos não vêm todos. E às vezes a gente vê várias cadeiras vazias. Mas eu coloquei um propósito no meu coração: Senhor, esse ano eu não quero ver mais cadeira vazia. Eu tenho um amigo que é pastor, e a igreja dele já está indo para o 3º culto no domingo. E eu falei para Deus: Senhor, eu também quero ir para o 3º culto no domingo, em nome de Jesus. Até não caber mais, aí a gente vai ter que comprar, construir e fazer. A gente já está pensando em algumas coisas, mas a gente vai ter que fazer, não é possível. E se você quer ser um missionário de Cristo, se você quer assumir um compromisso diante de Deus, não diante de mim, Senhor, eu quero a vida de Cristo em mim, eu quero ganhar pelo menos uma vida esse ano. O Senhor me ajuda a fazer isso. Eu quero, Senhor. Se você quer isso, fique em pé, nós vamos orar juntos. Amém. Poxa, todo mundo?
Vocês têm certeza? Não é para mim, não, é para Deus. Pelo menos um, né? Amém? Amém? E eu vou dar uma dica, tá? Vou dar uma dica aqui, lembrando da dona Tereza ali, a senhora cabeleireira que cuida dos meus cabelos, né? Há anos. Ela deu o endereço. Fui lá mês passado, né? Cortar o cabelo. Tinha uma senhora lá batendo papo. Tá? Ela falou: esse aqui é meu pastor. Altão, fortão, bonitão, é ele, ó. Brincadeira, ela não falou isso não. Vai lá na igreja. A mulher foi na outra igreja. Errou o caminho. Foi na Livre em Cristo, mas outra Livre. Até nisso a gente tá, né? Mas ela não gostou. Uma pena, ela não gostou. Foi isso, né, dona Tereza? Ela não gostou. Eu falei para ela, quando ela voltar aqui, fala para ela ir lá no 4330. Eu tenho certeza que ela vai gostar lá, porque ela tem um povo lindo, abençoado por Deus. Então, quando você for falar de Jesus para alguém, dá o endereço certinho. Se for o caso, busca e traz, para não ter esses problemas, entendeu? Né, Ana? Tem uma pessoa, né, vizinha, né, que deu o endereço, ficou 3 anos numa outra igreja, né? Depois de 3 anos ela reencontra, e aí? Não, é aquela igreja lá, não é a de cima. Ai, Jesus, é a de cima. Enfim, dá o endereço certinho, tá? Beleza? Tá disposto? Fecha os teus olhos então, em nome de Jesus. Se você quer isso mesmo para a tua vida, a vida de Cristo em você, se você quer ser uma pessoa fértil, quer produzir, quer ter discípulos, de cabeça baixa, olhos fechados, eu te encorajo a levantar uma de suas mãos. Deus fez você e a mim para produzirmos. Seja fértil. Eu oro por você, meu irmão, minha irmã, que está com a mão levantada, olhos fechados. Eu oro por você agora em nome de Jesus, para que a vida de Cristo venha realmente dentro do teu coração, para que você tenha um encontro real, verdadeiro, profundo com Jesus, tão profundo que vai mudar toda a história da tua vida. Nesse ano de 2018 eu estou falando, não estou falando lá na frente, estou falando de 2018. E Ele está aqui conosco. Eu oro por você, meu irmão, para você ser uma bênção. Aonde você estiver, você vai ser uma bênção. Que a vida de Cristo venha dentro do teu coração. Que você não tenha mais preocupação com a tua vida, preocupe-se com os outros. Que você seja um modelo de vida para as outras pessoas. Presta atenção, a partir de hoje, mude os teus hábitos, mude as tuas palavras. Se da tua boca sai bênção e maldição, que saia só bênção a partir de hoje. Para de ficar falando palavrão, para de ficar falando bobagem, besteira. Para com isso em nome de Jesus. Seja um exemplo para os teus filhos, seja um exemplo para os teus pais, seja um exemplo para os teus amigos. É possível num mundo tão corrompido existir pessoas que têm um coração bom, um coração puro. Que da tua boca saia a bênção. Para de ficar fofocando, para de ficar falando pelos cantos. Usa a tua boca para abençoar. Seja uma bênção, não seja uma maldição na vida das pessoas, seja uma bênção. Que neste ano Deus possa te capacitar. E Ele está capacitando aqui hoje várias pessoas, eu vejo. Deus está capacitando várias pessoas aqui hoje. Espírito Santo, traz unção sobre este povo, Pai. Batiza com teu fogo, Espírito Santo.
Reacende a chama desse coração, Pai. Oh Deus, aquele que enterrou o talento, que possa desenterrar nesta manhã e viver esse novo tempo em sua vida. Oh Deus, eu oro para que esse povo seja fértil. Eu oro para que esse povo possa produzir, ó Deus, sementes do Evangelho no coração de outras pessoas. Eu oro a Deus para que o Senhor os capacite a ganhar pelo menos uma vida que seja neste ano todo. É um desafio, é um propósito, enfim, entendam como quiser. Ah Deus, mas que assim seja, que o Senhor dê palavra para essa pessoa, esse irmão, essa irmã, palavra para ela falar, que ela possa ter palavra, que ela possa ter um vocabulário abençoado, para produzir, ó Deus, sementes de bênção na vida das pessoas. Que o Senhor possa trazer a memória delas, ó Deus, destas pessoas nesta manhã. Traz à memória figuras de parentes, de amigos, de pessoas do relacionamento, ó Pai, que eles possam lembrar e orar. Oh Deus, e orar e dizer: Senhor, aquela pessoa não é salva ainda na minha família, que o Senhor possa salvar. Ó Deus, me ajuda, me dá uma palavra só que eu possa falar, e aquela pessoa seja alcançada, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, que assim seja na vida dos irmãos que estão aqui, de pé, de olhos fechados, cabeça curvada, com a mão erguida, assumindo, ó Deus, um compromisso não comigo, não com a comunidade livre em Cristo, assumindo um compromisso, ó Deus, com o Senhor. Tu és o Deus deste lugar, e a gente possa chegar no final do ano, ó Deus, num lugar muito maior, com muito mais gente. Oh Deus, que seja assim. E seja assim para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Livra, ó Deus, livra-nos de todo mal. É óbvio que o maligno vai querer, ó Deus, lutar contra tudo aquilo que nós estamos tratando nesta manhã. Ele vai querer trazer desânimo, ele vai querer trazer, ó Deus, ou levar as pessoas a se desviarem, a saírem da Tua presença. Ao contrário disso, que eles permaneçam firmes, que essa palavra fique guardada no coração deles, Pai, que eles possam produzir, que eles sejam férteis, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Barreiras caiam por terra agora, em nome de Jesus, Pai. Arranca a cegueira espiritual, em nome de Jesus, Pai. Arranca, Deus, em nome de Jesus, as pessoas que são cegas espiritualmente, surdas espiritualmente, ó Deus, arranca agora este mal, abre os olhos espirituais, abre os ouvidos espirituais, em nome de Jesus, Pai. Arranca a religião do coração, arranca a idolatria do coração, em nome de Jesus, Pai. Daqueles que assistem, daqueles que ouvem, daqueles que estão aqui nesta manhã, Senhor, traz entendimento, traz um tempo novo, que eles possam ser férteis, eles possam produzir a 30, a 60, a 100 vezes mais. Aleluia, 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 aleluia. Que seja assim, Pai, na vida da Tua igreja a partir de hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu oro a Deus pela Tua igreja e te agradeço, aleluia, aleluia, amém, 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 amém. Vamos aplaudir Jesus, que Ele merece. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ainda em pé, fecha os teus olhos, Pai. Nós vamos entrar no momento ápice do Evangelho, momento de comunhão. Comunhão entre a igreja, entre o Teu povo, Senhor. Jesus, a gente só faz isso porque o Senhor deu a vida por nós. O Senhor morreu, e a semente que o Senhor plantou, a sua própria vida, germinou e deu frutos, gerou apóstolos, que geraram discípulos, que se tornaram pregadores, e ao longo desses 2000 anos tem gente pregando, até chegar em nós. Deus, que através de nós agora a gente também possa alcançar muitas vidas, que a semente que o Senhor proporcionou possa gerar dentro de nós outras vidas, em nome de Jesus.